Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja no seu coração. A graça que Deus nos dá é de nos reunirmos em torno da palavra de Deus. Essa palavra que deve estar aqui, dentro do nosso coração, iluminando, conduzindo e direcionando toda a nossa vida. Senhor, só Tu tens palavras e palavra de vida eterna. Nós queremos que essa palavra traga vida para a nossa vida. Nós nos voltamos a Jesus, palavra viva. Nós nos voltamos a Jesus, palavra eterna. Nós nos voltamos a Jesus, palavra que nos salva, que nos restaura e que nos conduz. Senhor, conduza-nos pela Tua palavra. Senhor, ilumina-nos pela Tua palavra. Senhor, permita que a Tua palavra penetre o nosso coração para nos curar, para nos abençoar, para nos restaurar, para fazer de nós novas criaturas, porque a Tua palavra, Senhor, ela faz nova todas as coisas. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito que faz nova todas as coisas, Espírito que direciona a nossa vida para fazermos a vontade do Pai. Manda, Jesus, sobre nós Teu Espírito. Manda essa luz divina, essa graça divina sobre a nossa alma, sobre o nosso coração e sobre todo o nosso ser. Porque nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nós queremos agora, Senhor, penetrar no conhecimento das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras, elas trazem o sabor, o gosto, a direção para a nossa vida. Mas nós não queremos conhecer as letras, porque as letras, elas são mortas. Nós queremos conhecer o Espírito que dá vida, o Espírito que está por trás da Tua palavra, para que essa palavra traga promessas, para que essa palavra traga ordens, para que essa palavra traga princípios para a nossa vida e nos deixe, sobretudo, uma mensagem, a mensagem que deve conduzir, direcionar e iluminar toda a nossa vida. Senhor, eis-nos aqui, conduza-nos, direciona-nos pela Tua palavra. Eu convido você para que venha agora sentar-se à mesa da palavra. Tenho certeza que na sua casa você tem alguma mesinha aí no seu quarto, na sala, na cozinha, não importa. Importa que você tenha o seu cantinho da palavra de Deus. Um lugar onde você vai se tornar próximo de uma única riqueza e a riqueza mais necessária, a riqueza mais importante para a sua vida. Essa riqueza é a palavra de Deus, o tesouro mais precioso. E quando eu descubro esse tesouro precioso, eu vou cavando nele pérolas para o meu coração. Cada dia que eu me aproximo da palavra de Deus, eu descubro dela pérolas maravilhosas para a minha vida. Bíblia, caderno e caneta. Lá no livro do Gênesis, capítulo 5, já anota no seu caderno do seu estudo no dia de hoje, a data do dia de hoje, e escreva lá Gênesis, pode ser abreviado GN, Gênesis 5, de 1 a 32. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu comecei a estudar esse texto aqui, eu achei ele meio complicado. Tinha um monte de datas longas e acabei não compreendendo. Mas é que eu estava fazendo uma leitura só humana do texto. Me coloquei na sabedoria divina e Deus trouxe tantas riquezas no meu estudo. Eu tenho certeza que vai trazer no seu estudo também. Começa assim: eis a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou à semelhança de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano, ser vivente. Aqui tem ou até mais de dois princípios eternos e maravilhosos para a nossa vida. Nós já estamos no capítulo 5 do livro do Gênesis. Quando a gente começou o nosso estudo lá atrás, pareceu que o homem perdeu a graça, perdeu a bênção de Deus por causa do pecado. E o autor sagrado não.
Ele vai sempre nos fazer retornar a este princípio, que o Senhor Deus criou o ser humano à sua semelhança. O pecado arranhou, causou uns estragos, mas não tirou a nossa semelhança com Deus. Deus está em nós, a sua graça está em nós, e esse princípio eterno que eu quero gravar aqui no meu coração. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso, cada dia, parecer-me mais com Deus. Preciso fazer resplandecer em mim essa imagem maravilhosa do Deus que está em mim, do Deus que me criou. Nem a força do pecado é capaz de destruir a minha semelhança com Deus. A não ser que eu fico me desconfigurando, a não ser que eu vou cada dia me rebelando, porque a rebeldia me tira da presença de Deus e a graça de Deus que está em mim. Mas mesmo com o pecado, eu me submetendo a Deus, eu vou ficando cada dia parecido com a semelhança que eu tenho com o Senhor. Criou-os homem e mulher e os abençoou. A bênção de Deus está em mim. Que princípio maravilhoso! A bênção de Deus está em cada ser humano. Nós, criaturas humanas, nós não temos a maldição em nós, não. Nem a maldição do pecado que veio é maior do que a força da bênção e da graça de Deus. Porque Deus nos criou na bênção e a bênção de Deus está sobre nós. A bênção do Senhor, ela paira sobre a nossa vida. E no dia que Deus nos criou, Deus nos chamou de ser humano. Que beleza! Eu amo toda a criação de Deus, toda ela é maravilhosa. Mas dos seres criados, nós somos seres humanos e precisamos valorizar a nossa humanidade. Deus nos deu uma graça própria, a graça de ser homem, a graça de ser mulher, a graça de sermos seres humanos. Nós podemos amar os animais, mas nós não somos animais. Nós somos criaturas humanas. Na nossa humanidade é que está a nossa unidade com Deus. É na nossa humanidade que está a nossa semelhança com Deus. E só para encerrar, eu queria ainda dizer o seguinte: Adão viveu mais de 800 anos, teve filhos. 800 anos não quer dizer que Adão viveu tudo isto, não. Mas quer dizer que ele teve uma vida longa, bem como todos aqueles que são citados aqui no texto hoje. Sabe por que viveram uma vida longa? Porque não conheceram ainda, ali no princípio, tudo aquilo que vai depois abreviando a vida humana. Tudo aquilo que são os percalços negativos da vida. Comidas que não servem, trajetos que vai diminuindo a nossa vida humana, porque Deus quer que tenhamos uma vida longa e abençoada, andando na sua presença. Eu quero escutar agora a sabedoria do meu irmão, Padre Antônio Xavier. Este quinto capítulo do livro do Gênesis é, na verdade, um capítulo de passagem, que liga aqueles eventos dramáticos ali, aquele fratricídio, Caim que mata Abel e que depois é castigado e dispersa-se ali pelo mundo, e depois vem narrada a sua própria descendência, aquilo que vai ser assim, uma espécie de caos na humanidade a partir deste mal e que vai desembocar depois no dilúvio. Por isso, o último personagem apresentado nessa longa lista de nomes que compõe esse capítulo é exatamente Noé, preparando o que vem depois. É muito interessante quando nos colocamos diante de um texto tão aberto assim, porque vemos que essas descendências, um após o outro ali, não está condicionado por aquele que fez antes, mas tem a liberdade de decidir no momento presente, na sua vida, o que vai se fazer. Infelizmente, alguns escolhem mal e nós vamos ter um alastramento do mal no meio da humanidade. Claro, voltando sempre ao ponto de que não estamos diante de capítulos que narram a história
a história em si, mas estamos diante de capítulos que têm uma intenção teológica, têm uma intenção de nos colocar diante daquilo que é a vontade de Deus e o projeto da humanidade para explicar o que acontece aqui. E nós temos dois detalhes interessantes a serem ressaltados. O primeiro são as existências longuíssimas que alguns aí têm. Naquele tempo as pessoas viviam assim? Primeira coisa, não tenho naquele tempo, porque estamos diante de relatos e não de história concreta, pontual. Mas o sentido desses números grandes é exatamente ressaltar que a bênção de Deus era entendida que precisava ser recebida em vida, porque a revelação ainda não tinha chegado ao ponto de dizer ao homem, né, Deus ainda não tinha dito ao homem que existe vida para além da nossa vida aqui. Então, o tempo que se tem é o tempo que se vive aqui. Morreu, acabou. Por isso esses números tão grandes e que não tem tanto sentido propriamente numa tentativa histórica ou científica. O outro detalhe diz respeito a esse personagem chamado Lameque, que aqui é o único que se descreve alguma coisa da atividade dele. E aqui nós temos um princípio de justiça muito complicado. Lameque que diz que matou um jovem por um arranhão. Vejam como que era desproporcional o critério da justiça. Porque é assim, né? Onde existe a maldade, a desproporcionalidade na hora de fazer o bem também existe. E esse Lameque vai ser exatamente esse modelo triste. Essa ideia de que quem tem força pode fazer do jeito que quer, vai ser corrigido depois com aquela chamada lei de Talião, que para nós hoje não é positiva, mas naquele tempo já foi um avanço, de dizer olho por olho, dente por dente. Ou seja, estabelece-se um limite máximo de punição. Depois vai se entender que não é assim, não é fazendo o mal que se corrige o mal, porque assim, na verdade, ele está sendo multiplicado. E serão expostos pelos profetas e depois, então, por Nosso Senhor, com o mandamento do amor, um caminho muito melhor para realmente se superar a violência e o mal presente no mundo. Que bênção! Muito obrigado, Padre Xavier. Com isso eu quero dizer que Deus traz tantas mensagens maravilhosas ao nosso coração quando nós estudamos Sua Palavra. Tantas coisas eu queria e quero guardar no meu coração. Mas quando eu fiz a leitura de hoje, fui meditando, homens que viveram 700 anos, 800 anos, uns viveram mais, outros viveram menos. A gente fica assim olhando, né? Viveram tantos anos? Não, o mais importante não foi isso, porque não é a precisão cronológica como nós temos hoje. O texto quer dizer que alguns viveram mais, outros viveram menos, mas o importante é que, independente da quantidade de anos que nós possamos ter aqui na Terra, que esses anos todos sejam abençoados e intensos. Uma criança pode viver apenas alguns segundos, mas é tão criatura humana como um homem que dura hoje 100 anos, 105 anos, não importa. Uma criança que morreu ainda criança, ou um idoso, toda a vida humana é uma bênção de Deus. Todo ser humano, quando está lá ainda no ventre da sua mãe, desde o momento da sua concepção, é uma bênção do Senhor. O estudo de hoje é um convite maravilhoso para eu valorizar, apreciar a vida humana que é uma bênção divina. A bênção de Deus está sobre toda a vida humana que é concebida no ventre de uma mãe. Eu só posso louvar, eu só posso agradecer, eu só posso bendizer ao Senhor da vida, que me criou a sua imagem, a sua semelhança e me abençoou. Que todos os dias da minha vida, ou tendo uma vida longa ou uma vida mais abreviada, aqui não importa. O que importa é que cada instante da minha vida eu viva na presença do Senhor, nosso Deus. Eu me volto a Jesus, palavra viva. Eu me volto a Jesus, palavra eterna. Eu me volto a Jesus, o Senhor da vida. Tu és a vida, Senhor. Tu és a luz, Senhor. Tu trouxestes a vida eterna a nós, seres humanos, condenados por causa dos nossos pecados e das nossas fragilidades. Eu te louvo, Jesus, porque Tu és a vida e a vida em abundância. Tu és a vida e a vida plena. Eu te dou graças, eu te bendigo, porque a Tua palavra nos salva,
porque a Tua palavra nos cura, porque a Tua palavra nos transforma. Me ensina, Senhor, a cada dia valorizar, apreciar e cuidar da vida que o Senhor me deu. Que o Teu nome seja bendito, eternamente glorificado, amado, exaltado em nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu me volto agora para o meu cantinho, para continuar escrevendo as riquezas de Deus ao meu coração, desejando que Deus te abençoe, te convidando para estar sempre conosco todos os dias, na semana, nos acompanhando no estudo orante da Palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia. Que Deus infinitamente abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.